Boa noite, meus queridos irmãos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Mais uma vez nós estamos aqui para poder trazer a palavra de Deus, meditação nas Escrituras, dentro daquele paradigma do exílio e de tudo que envolve esse momento tão peculiar que nós estamos vivendo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo de número 14. Esse será o texto utilizado como base para a mensagem de hoje. Ezequiel 37, de 1 até 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Acompanhe a leitura que eu farei desse texto. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós temos a Tua palavra aberta em nossa frente e carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito para compreendê-la, para que nós consigamos, ó Pai, entendê-la e crer naquilo que o Senhor está nos dizendo e viver aquilo que Te agrada. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, meus queridos irmãos, nós estamos aqui, num momento como esse ainda, vivendo esse período que temos aqui trazido em pregações como se fosse um mini exílio. Eu sei que você já percebeu que as pregações que envolvem o povo que foi ao exílio, e tanto aquele que ficou em Judá, é uma pregação que de alguma maneira os relembra que tudo aquilo que eles estavam sofrendo era uma disciplina da parte de Deus, mas que também tem uma mensagem dura, uma mensagem que mostra o pecado que o povo estava passando, que o povo tinha cometido e as consequências dele. Então, a maioria das mensagens, tanto do profeta Jeremias quanto do profeta Ezequiel, envolvem um duro discurso, que é uma sanção contra um povo que infelizmente abandonou o Senhor, viveu de acordo com a sua própria cabeça e por causa disso sofreu as consequências do pecado. Deus é um Deus que então agora vai ao encontro desse povo de maneira a relembrá-los que eles estavam sofrendo uma penalização por aquilo que eles mesmos haviam praticado. Só que as palavras dos profetas não eram somente palavras de dureza, palavras ásperas,
Muito pelo contrário, nós percebemos um pouquinho que muitas das palavras duras que Deus trazia, sempre trazia com o intuito que as pessoas se voltassem a Ele, e sempre trazia com o intuito de que elas se arrependessem para que pudessem caminhar com o Senhor. Aqui talvez seja um dos textos mais conhecidos de todo o livro do profeta Ezequiel, que é a visão do vale dos ossos secos. Então, essa passagem, com certeza, você já deve ter ouvido ou alguma pregação, ou sempre quando falamos do profeta Ezequiel e do seu livro, provavelmente é essa passagem que venha em sua mente. E essa é uma passagem, meus irmãos, que quer... já vou trazer aqui a aplicação geral da passagem. Essa passagem quer trazer de volta a esperança para um povo que se sentia completamente destruído. E essa é a imagem que Deus passa para Ezequiel, para que ele, olhando para aquela realidade, pudesse ter a certeza do que Deus faria e de como ele faria. Então, normalmente, com o profeta Ezequiel, é assim que o Espírito o dirige. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então, nós temos dúvidas a respeito de como isso se dava de fato, se literalmente Deus pegava Ezequiel e o levava a algum lugar, se era um êxtase que ele tinha. Nós não temos a certeza absoluta de como acontecia, mas de fato ele registra as visões que teve, sejam elas dessa maneira de levá-lo literalmente a um lugar, ou de em êxtase ele ser levado para esse lugar, mas de fato não muda muito a questão daquilo que nós hoje podemos aprender e daquilo que nós temos necessidade de ouvir da palavra do Senhor. Então, o Senhor pegou e o levou até um vale que estava cheio de ossos. E ele, então, descreve esse vale de forma muito tenebrosa, muito fúnebre. Preste atenção. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Quero que você lembre que Ezequiel, além de profeta, ele também era sacerdote. Então, Ezequiel conhecia muito bem a realidade do que era tirar a carne de algum animal e de expor os seus ossos. É por isso que essa imagem para ele é uma imagem tão familiar e tão vívida. Mas, de fato, Deus, através do Espírito, o leva a esse vale cheio de ossos sequíssimos. É assim que Ezequiel descreve. O que isso significa, irmãos? Ele está querendo nos enfatizar que ali jazia corpos, pessoas, sem nenhum tipo de possibilidade de vida. Essa é a imagem que Ezequiel quer trazer. Ele quer trazer uma imagem de aquelas pessoas que se encontram de alguma forma sem uma gota de esperança. É isso que ele está fazendo. Ele está mostrando que Deus o leva a um lugar em que ele tem um vale com muito numerosos ossos sequíssimos. E eles estão todos espalhados nesse vale. Irmão, isso é muito importante. Por quê? Porque o judeu, principalmente aquele que observava as leis do Antigo Testamento, né? Porque Deus assim havia dito, era muito zeloso com respeito aos corpos quando eles morriam. O judeu, ele nos ensina a ter respeito por corpos. Eu sei que essa prática em outras religiões não é muito observada, mas nós aprendemos na palavra de Deus que o corpo é tão importante quanto a alma. Não há, de alguma forma, um desprezo pela vida material ou pela vida corporal em detrimento de uma vida espiritual. Muito pelo contrário, nós aprendemos desde o princípio que Deus cria um corpo e também sopra uma alma. E o homem passa a ser, então, vivente. Ele passa a ser alguém que está vivo. Mas a partir do momento que ele é corpo
e alma. E por causa disso, então, toda a estrutura do Antigo Testamento mostra muito zelo com respeito às pessoas que faleciam e tinham seus corpos, então, devidamente, de alguma forma, sepultados. Não haver sepultamento de um corpo era uma vergonha muito grande, por mais pobre que a pessoa pudesse ser, mas mais do que isso ainda, revelava que, de alguma forma, havia uma maldição pactual que estava ali presente quando corpos não estavam sendo sepultados. E quando Ezequiel traz, então, o vale que ele viu, essa visão, ele quer trazer um vale que provavelmente tenha sido palco de uma grande tragédia militar. Um palco de que ali naquele lugar morreram muitas pessoas e os seus corpos foram deixados ali. Eles não tiveram um tratamento adequado depois da morte. Eles foram simplesmente lançados e ficados ali desprezados. Essa é uma das maldições pactuais que Deus faz. Deus diz que toda vez que o povo quebrasse a sua aliança, uma das sanções que ele traz é de que esse povo morreria em batalha e os seus corpos ficariam expostos para que as feras do campo, para que as aves de rapina, para que houvesse uma vergonha geral de toda a nação. Então, quando Ezequiel traz isso nessa visão, ele quer enfatizar a ideia de que esses corpos que pereceram lá, já não havia um resquício de vida, um resquício de possibilidade de vida. Essa é a grande ideia que Ezequiel quer trazer. E Deus, então, passa a conversar com Ezequiel. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Olha que coisa inusitada, eu fico imaginando o profeta Ezequiel lá naquele vale, ele andou ao redor, então ele deu uma boa olhada, a ideia é que ele foi pisando e vendo e, sabe, aquela imagem de desolação, de completo extermínio e de vergonha e de uma maldição sobre aquelas pessoas. E aí, agora o Senhor Deus se vira para ele e fala: você crê que é possível que eles revivam? Imagina a surpresa de Ezequiel ouvindo aquela resposta, mas a resposta dele foi a melhor possível: Senhor Deus, tu o sabes. Humanamente falando, é impossível. Eu não tenho recurso algum para fazer um osso desse se tornar uma pessoa de novo. É mais ou menos essa a ideia. Olha, eu não tenho capacidade alguma, eu sei que tu podes todas as coisas. Então o Senhor sabe se é possível. Eu repouso na sua soberania. Eu repouso na sua sabedoria. Eu não faço ideia, mas o Senhor sabe. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus agora dá a mensagem para Ezequiel. Se ele confia e sabe que é Deus que conhece a condição desse vale da sombra da morte, se nós pudéssemos dizer assim, se ele tem essa certeza, então Deus lhe dá uma mensagem dizendo: Ezequiel, então profetiza para esses ossos. O profetiza é isso que eu estou mandando. E Ezequiel profetiza. Então, 7. Profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre ele, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Essa é a primeira imagem que Ezequiel quer nos trazer. Ezequiel, então, agora
de forma provavelmente confiante de que alguma coisa aconteceria, ele começa a profetizar o que Deus havia ordenado. E aqui é uma grande lição. Ezequiel não precisa inventar nada. Deus deu a mensagem e Deus diz: usa essa mensagem, fala o que eu estou mandando, que o que precisa vai acontecer. Mas fala o que eu estou ordenando. Não passa nem para a direita nem para a esquerda. Não vá além e nem aquém. É o que eu estou ordenando. Isso precisa servir de base para nós, irmãos. De literalmente dizer o que Deus diz. Nós não precisamos de nada além daquilo que Ele já disse. Nada. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Ele disse é suficiente. E basta que nós creiamos e proclamemos da forma como Ele disse. Não precisamos nem suavizar, nem pesar. É aquilo que Deus colocou em sua palavra, de forma completa, de forma holística, de forma total. E então esses ossos começam a se juntar um no outro, eles começam a se bater na linguagem de Ezequiel aqui. E ele diz que esses ossos, eles se juntam, os tendões se juntam, e aí eles crescem carnes nesses ossos, e agora se apresentava na frente dele como se fosse um exército de homens sem vida. Um exército de estátuas, vamos dizer assim, mas que eram ossos e que foram tendões e foram carnes. Então lembre-se, como Ezequiel tem essa proximidade sacerdotal, ele provavelmente sabia muito bem que um animal que fosse tirado o seu tendão, tirado a sua carne e o seu osso secasse sob o sol, não havia nada mais o que pudesse ser feito. Mas agora ele vê o processo reverso. Ele enxerga Deus fazendo o processo reverso, revestindo os ossos e trazendo, então, agora vida, vamos dizer assim. É um primeiro processo de trazer vida. 9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vendo os 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Olha só que coisa. Agora, então, ele tem a imagem completa, porque esses homens que foram ali recriados por Deus do nada, ou da onde não havia nada, são agora também colocados em vida, são vivificados. Eles têm um processo muito parecido com aquele de Gênesis, em que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança e sopra nele o espírito da vida, e esse homem passa a ser alma vivente. E aí então foi isso que Deus fez através de Ezequiel novamente. Olha só, eu profetizei o que Deus me ordenou, como ele me ordenara. O que Deus mandou eu falei e aconteceu. Mais uma vez aqui, a suficiência da palavra, ela sempre está presente na nossa vida, em momentos de exílio e sejam fora dele. A suficiência da Escritura, a suficiência da palavra. E agora então, Deus vem e dá para Ezequiel a interpretação daquilo que ele está fazendo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Aqui já tem uma lição importante. Deus está definindo muito claramente quem são aquelas pessoas, o que elas eram, o que elas foram, mas o que elas são agora. Deus está dizendo que essa é toda a casa de Israel. Fazendo a leitura junto de todo o contexto, desde o começo, nós estamos vendo aqui que o mesmo povo que sofreu a sanção da maldição do pacto, da aliança com Deus, porque seus corpos foram deixados ali num vale sem sepultamento. Essa é uma das maldições. Esse mesmo povo, Deus agora diz que dá vida. Deus, de onde não tem nada, Deus dá vida. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Esse provavelmente era
um dizer, um provérbio que estava rondando o povo de Deus no exílio. O povo de Deus, literalmente, sem um pingo de esperança de que a condição deles seria favorecida por Deus. É como se eles já tivessem sido alcançados pela disciplina de Deus, e a disciplina de Deus foi tão pesada. Lembra que nós comentamos que o exílio babilônico foi um desses momentos mais drásticos do povo de Deus na história? Então, eles sentiram de forma tão pesada essa disciplina que é como se Deus estivesse dizendo para eles que realmente Deus os abandonou. Eles estão sem uma gota de esperança. Eles estão sem nada. E aí Deus, então, através do profeta Ezequiel, quer mostrar que a história deles ainda não acabou. A história do povo ainda não acabou. 12. Portanto, profetiza e dize-lhes, mais uma vez, Deus vai dar a mensagem e Ezequiel só vai precisar profetizar. Assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus vem com 3 promessas aqui, muito claras, para dar esperança para o povo. Um povo desolado, manchado pelo pecado, envergonhado pela derrota, completamente sem esperança que Deus fosse favorável novamente. E Deus então diz, olha, eu vou fazer o quê? Abrirei a vossa sepultura, vos farei sair dela e vos trarei a terra de Israel. Vocês estão mortos, mas eu vou ressuscitar vocês. E vou levá-los para o lugar que é de vocês. O lugar que eu dei para vocês. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Em meio a tanta desgraça, a tanta desolação e a tanta desesperança, Deus traz uma mensagem de refrigério. Uma mensagem de que nem tudo está perdido. Não, Deus voltará a se compadecer de nós. Deus continuará sendo favorável a nós. E o profeta só precisava profetizar isso. Ele só precisava proclamar isso ao povo. Provavelmente, irmãos, Deus faz isso de propósito com Ezequiel, quando ele profetiza e, assim, automaticamente os ossos começam a se movimentar e começam a virar ali um exército. Ele faz isso para mostrar que a palavra que Ezequiel profetizaria traria vida ao povo. Ele talvez não estaria vendo, mas essa imagem que ele fez Ezequiel ver ali naquele vale era para que o próprio Ezequiel tivesse esperança de que aquilo que ele estava profetizando estava trazendo vida ao povo. E uma vida que vinha através da palavra e do Espírito. Veja, essa é uma palavra de esperança para exilados. Pessoas que sofreram as sanções do pacto e estão desesperançosos na vida. Estão completamente abatidos. E Deus vem trazer uma palavra dizendo, eu vou vivificar vocês. Eu vou tirar literalmente vocês da sepultura e vou levá-los ao lugar de vocês. E isso aconteceu. Nós vimos já em Esdras que o povo retorna. E ali o povo pôde reconhecer que Deus estava continuamente sendo favorável. Mas essas verdades desse texto apontam para realidades ainda maiores e mais profundas. Todo o povo de Deus, irmão, é um povo que, infelizmente, é quebrador do pacto. Todo povo de Deus. Em toda a história.
Deus só tem um filho que cumpre as sanções do pacto. E por isso é abençoado. Porque o pacto funcionava da seguinte forma: se houvesse obediência, havia bênção. Se houvesse desobediência, havia maldição. E de uma maneira esplendorosa, Deus vem mostrando através de todo o Antigo Testamento que não houve uma pessoa que conseguiu receber só bênçãos da parte de Deus por causa de sua obediência. Mas todas essas desobediências apontavam para alguém que precisaria ser obediente, que precisava, de alguma forma, obedecer perfeitamente a Deus. Só que essa pessoa que obedece perfeitamente a Deus é a mesma pessoa que também sofre as sanções da desobediência do pacto. Esse mesmo que obedece perfeitamente a Deus é aquele que precisa morrer numa cruz, ser sepultado, mas por Deus, pelo seu poder, ao terceiro dia, ser tirado da sepultura, para que agora, através do Espírito, todo Israel, todo o povo viva. O Senhor Jesus Cristo é aquele que cumpre e nos entrega as bênçãos do pacto. Ele é o verdadeiro israelita que vem até aqui, obedece perfeitamente o Pai e quando vence, compartilha com seus irmãos as bênçãos pela fé. Mas ele também é aquele que vem aqui e sofre as sanções que eu e você precisávamos sofrer. O texto de Efésios que nós lemos, meus irmãos, na liturgia, é muito claro a respeito da realidade espiritual daqueles que hoje são o povo de Deus, mas antes não eram. Eles estavam mortos em seus delitos e pecados. E ele nos deu vida. Essa é a mensagem de Ezequiel. Nossa esperança, portanto, precisa estar calcada no Deus que traz vida através da sua palavra e do seu Espírito. Nada nessa realidade pode nos trazer mais esperança do que isso. Porque quando Deus promete que fará, Ele cumpre. Ele cumpriu a volta do povo, que nós vimos em Esdras, mas Ele também cumpre a retirada da sepultura. Aquele povo não estava morto literalmente falando. Essa daqui é uma analogia para mostrar como eles estavam espiritualmente e Deus os faria viver. E Deus os ressuscitaria. Mas se cumpre na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que precisa sofrer as sanções do pacto, morre, mas ressuscita. E depois envia o seu Espírito para que agora nós possamos ter esperança. Esperança de que nós também não permaneceremos na morte. Embora sejamos quebradores do pacto, pela fé, nós temos alguém que foi ressuscitado como vencedor do pacto. Nós não somos aqueles que vamos chegar no último dia e dizer que não quebramos o pacto. Não. Que nós não merecíamos estar com os nossos corpos num vale cheio de ossos secos, não. Nós somos aqueles que exatamente diremos que merecíamos estar num vale de ossos secos, mas que agora estamos vivificados pelo poder da palavra e do Espírito para eternamente sermos o povo de Deus. Ele nos tira da sepultura através do seu Filho Jesus Cristo e nos faz assentar nos lugares celestiais. E agora nos dá condições de sermos seu povo pelo Espírito. E é isso que precisa trazer esperança para mim e para você, irmãos. Nós precisamos ter esperança na salvação que o Senhor Jesus Cristo conquistou por nós. Esse é o elemento objetivo
da certeza da nossa salvação. O fato de que Cristo Jesus é o vencedor. O fato de que Ele é aquele que sofre no nosso lugar, para que nós tenhamos, pela fé, uma vida eterna com Ele, fazendo parte do seu povo. Embora, por sermos pecadores, merecêssemos permanecer como um vale de ossos sequíssimos. Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, traz esperança ao seu povo. Primeira coisa, irmão, tenha esperança através da palavra. Nada, 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 tanto em momento de exílio como fora dele, nada vai trazer mais esperança para você do que a palavra e o Espírito de Deus trabalhando em seus corações. Nada. Eu e você podemos colocar nossa esperança em questões socioeconômicas, em políticos, em sistemas, todas elas se mostrarão falsas, todas elas se mostrarão insuficientes, porque a única esperança que nós precisamos ter é de que Deus nos ressuscitou, nos vivificou, para que pudéssemos fazer parte do seu povo. E isso nos leva para o futuro, nos leva para a consumação, quando nós temos a certeza de que não permaneceremos na morte. O Senhor Jesus Cristo disse, nós não permaneceremos na morte. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Ainda que nós experimentemos a morte na nossa realidade e o nosso corpo vire verdadeiramente ossos sequíssimos, nós temos a total confiança e esperança de que não permaneceremos num vale de ossos secos. Que nós verdadeiramente seremos ressuscitados e estaremos como povo de Deus eternamente ao seu lado, mas por causa daquele que veio até nós. Por causa daquele que sofre as sanções do pacto e vive pelo pacto, para que eu e você, que somos quebradores, pela fé, pudéssemos ser aceitos e receber as bênçãos do pacto, que incluem uma vida eterna com o nosso Senhor Deus. Tenha esperança nesse momento, mas não esperança em qualquer outra coisa, que não seja o Senhor Deus e a sua obra de vivificar através da palavra e do Espírito. Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos orar? Mais uma vez, ó Senhor Deus, através da sua palavra, nós podemos renovar a nossa esperança. Podemos ter a certeza que o Senhor tem cuidado de nós e aquilo que é mais precioso para nós, já temos de garantia através das tuas promessas de que fazemos parte do teu povo por causa do teu Filho e não permaneceremos na morte. Ajuda-nos, ó Pai, a enxergar essas verdades, a nos apegarmos a elas firmemente, para que então a nossa vida, mesmo que em um aspecto de exílio, possa ter a esperança renovada. Muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem nos derramado em Cristo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que o soberano Pai que nos elegeu, e seu amado Filho que nos resgatou, e o Santo Espírito que nos regenerou, estejam conosco para a glória do seu nome, a expansão do seu reino e a edificação da sua igreja, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.